como psicanálise, trabalho com psicanálise e também atuo com ferramentas como hipnose e programação neurolinguística, tá? Hoje eu quero falar como tratar com a hipnose as sequelas que ficam nas famílias, nos familiares que lidaram com, de preferência, mães e pais narcisistas, tá? Vamos lá. Primeiro, o que é narcisismo, né? Vamos lá. São pessoas que são extremamente egoístas, são pessoas que querem o mal do próximo e para isso eles fazem de tudo para conseguir, tá? Vamos lá. Ou você reza na cartilha deles, ou então você é descartado, tá? Descartado no sentido de feito alguma maldade com relação a você. Vamos lá. Eles são de manipulação para conseguir o que eles querem, tá? Isso é o narcisista. Manipulação no sentido de botar o outro para baixo para eles se sentirem que estão para cima. Isso é a temática do narcisista, tá? E nesse meio de caminho todo se desenrolam várias historinhas, tá? Mas essa é a questão do narcisismo. Enfim, é algo extremamente desagradável para quem convive com isso. Porque na rua eles são pessoas maravilhosas, são pessoas engraçadas e por incrível que pareça, são pessoas legais de se estar convivendo do lado de fora na rua. Mas dentro de casa são um gabiroto, o próprio gabiroto que só falta o chifre e o restante do complemento para virar o próprio gabiroto, tá? Mas vamos lá. Dentro da hipnose, tá? Como é que a gente trata as sequelas de pessoas que conviveram com pessoas assim? A hipnose nada mais é do que um estado mental alterado, tá? Um estado, a gente chama de estado de transe, tá? Nesse estado de transe, ou seja, que a pessoa não está dormindo e nem está acordada, o acesso ao inconsciente é muito fácil, é muito rápido. Por quê? Quando a pessoa está no estado consciente, igual nós todos estamos aqui, eu estou aqui pensando, por exemplo, que eu tenho que atender rápido, tenho que falar rápido, porque daqui a pouco eu tenho atendimento, tem que levantar e tirar o frango do freezer, tem que levar a criança para o colégio, tem que fazer não sei o que, ou seja, está no consciente. Quando você está nesse grau alterado de consciência, você não pensa nesses tem que, deveria, tinha que, você não pensa em nada disso, tá? Então vamos lá. No tratamento, quando você pega e direciona o foco para onde estava o problema, isso serve para qualquer problema, tá? A título que dá dor emocional, tá bom? Não só para filhas de mães narcisistas. Como o perfil é muito voltado para hipnose e para isso também, eu venho falando sobre isso, tá? Por exemplo, para gagueira. Sempre que você pega uma pessoa gaga, a pessoa gaga, ela teve alguma questão lá atrás, na infância ou adolescência, que deixou ela com problema para falar. Ela levou um susto, quer dizer, vários sustos, ela era pega de surpresa, ela via coisas desagradáveis, e isso ocasiona o quê? A gagueira, tá? Dentro, com relação à parte, gente, são praticamente todos, tá? Enfim, a gagueira é curada, tá? Vamos lá. Mesmo que às vezes que acontece, sejam coisas vindas lá de trás, de outras vidas, de outras situações, mas isso aí é para uma outra situação para poder estar falando, tá? Vamos lá falar das sequelas. Vamos lá. A maior sequela de uma filha ou de um filho que tem uma mãe narcisista é qual? A rejeição. A rejeição é a maior sequela e por incrível que pareça, já tio Freud também já falava isso, que uma das maiores dores emocionais que o ser humano sente é a rejeição. Por quê? A pessoa se sentindo rejeitada, quando é adulto, beleza, ela sabe se livrar. Ah, tal pessoa não quer falar comigo, eu não isso, problema dela, que se dane. Quando é criança, as coisas não é assim. Não são assim. Quando é criança, a criança se sente o quê? Que o problema é com ela tem algum problema, ela é uma pessoa que... Imagina, o pai e a mãe não gostando dela, não querendo ela, ou um dos dois, ou uma avó, alguma coisa do tipo. Ela se sente pequena, ela se sente inadequada, ela se sente rejeitada, ela se sente tudo de ruim. Isso causa o que dentro do ego dela? Um delete, tá? E esse delete é que causa os problemas depois de adulto. Porque quando adulto, na hora que precisa se posicionar, como é que eu vou falar? Estar se colocando no mundo como um adulto, não consegue. Por quê? Aciona quem? Ao invés de acionar conscientemente um adulto, vai lá para trás e aciona quem? Uma criança. Aquela criança com medo, assustada, sem saber o que fazer, sem saber como responder, é como aquela pessoa vai se posicionar frente a uma pessoa, de repente, hierarquicamente acima,
ou uma situação difícil de se lidar, é assim que essa criança vai se posicionar. Principalmente quem? As mulheres. Porque as mulheres são muito mais atacadas com relação à mãe, tá? Muito mais atacadas com relação à mãe, e a mãe faz com um grau de requinte muito grande, que ela é boazinha, né? Para o mundo lá fora, e dentro de casa é o próprio gabiroto encarnado. Vocês sabem quem é Agora eu não sei se é gabiroto com G ou com C, mas depois eu vou descobrir. Vou lá no Pai dos Burros e sabe quem é? O Google, e vejo. Que eu tô tão acostumada a falar isso que acaba que não sabe direito o que é. Então, assim, com relação a essa questão, você vai direto ao ponto. E eu já trabalho direto no ponto. Fazer a pessoa falar o que ela precisa falar. Quais são os nomes que ela precisa perceber lá dentro a gente chama da regressão, ou seja, do acesso ao inconsciente. Regressão à infância, tá, gente? Ela precisa perceber que ela foi rejeitada, ela precisa perceber que ela se sentiu humilhada por causa disso, e ela precisa perceber o nomezinho também, ela precisa dar esses nomes, tá? E dentro da terapia com a hipnose, no meu caso, acho que eu aplico, eu faço a pessoa perceber isso tudo e falar esse nome, e estar trabalhando isso. Se a minha mãe ou a minha família me rejeitou, é porque eu tenho algum problema. Se eu tenho algum problema, eu me sinto culpada de sentir esse problema tão grande que eu represento para o mundo, para a minha família, tá? Então, assim, dentro da terapia, se faz super necessário estar falando sobre isso, tá? E no caso, o grande legal, trabalhar com a pessoa no estado consciente, determinados problemas específicos, né? Problemas, né? Com relacionamento humano, o legal é isso. Que você consegue estar falando aquilo que você sente. Algo que numa terapia convencional, mesmo sendo a TCC, que é uma bem rápida, né? Terapia comportamental cognitiva, né? A TCC, mesmo assim, ainda não é tão rápida e tão eficiente quanto você está trabalhando no estado alterado de consciência, como a hipnose. Que a hipnose faz você falar. Como tem a Theta Healing também, que é bem legal, só porque é muito cara, mas tem lugares que fazem preço acessível. Só que nem sempre a pessoa fala, tá? O que está sentindo. Não é trabalhado essas questões, tá? Enfim, essa questão de ser criada por um narcisista já é algo que já é considerado por alguns terapeutas como um transtorno de estresse pós-traumático, como se você tivesse ido para uma guerra e tivesse voltado, tá? Então, assim, o que eu queria falar é isso hoje com relação à terapia, tá? Como que a hipnose atua, tá? Ela atua justamente quando a pessoa lembra de algo, a pessoa é condicionada, tá lembrando, tá? Quando a pessoa lembra, literalmente ela lembra, e quando ela lembra, é justamente na conexão neural aonde causou dor lá atrás. Dor aonde, Cristina? Dor no ego, tá? No teu ego, que levou um susto, ou teve alguma questão que se sentiu incomodada, tá? Gente, é algo extremamente importante. Por quê? As pessoas que conviveram com pessoas dessa categoria, digamos assim, são pessoas que vivem uma vida pela metade ou um terço da vida, em termos de qualidade de vida. Horríveis. Se sentem inadequadas, se sentem compreendidas, se sentem rejeitadas. E se elas se sentem rejeitadas, elas rejeitam. Quer dizer, não é uma coisa muito fácil, tá? Porque fica aí um estresse bem confuso de estar lidando no dia a dia, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, envia lá o direct ou em algum canto, se alguém estiver no Facebook me vendo e tal, me envia alguma coisa tipo direct. Eu tô muito mais fácil de ser encontrada dentro do Instagram, tá bom, gente? Então, se essa live for para o TikTok, alguma coisa do tipo, tá? É mais fácil de me encontrar lá dentro, aqui dentro do Instagram, tá? Um beijo para todos vocês e fiquem assim antenados, que não é uma coisa muito fácil de estar lidando e tão pouco de estar se curando totalmente, tá? Gente, um beijo grande para todos vocês.